que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O pecado sem perdão. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 28 a 29 diz: Em verdade lhes digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, visto ser réu de pecado eterno. Neste contexto, os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o maior dos demônios. E Jesus os repreende, dizendo que tal afirmação era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Em outras palavras, eles estavam atribuindo ao diabo uma obra que era clara e evidente do Espírito Santo de Deus. E o contrário disso também é verdade. Uma obra que é do diabo, dizer que essa obra é do Espírito Santo, é blasfemar contra o Espírito Santo da mesma forma. Por exemplo, alguém está operando sinais, está ensinando, inspirado por demônios, entregando revelações por meio de demônios, e dizer que aquilo é o Espírito Santo, isso é blasfemar contra o Espírito Santo também. Dizer que uma obra que é do diabo vem do Espírito Santo. Por isso que nós não vemos falsos profetas se arrependerem. Você não vê falso profeta se arrepender. Você não vai ver Leonardo Salles se arrepender. Você não vai ver o profeta Miguel se arrepender. Você não vai ver o bispo Bruno Leonardo se arrepender. Por quê? Porque eles fazem coisas inspiradas por Satanás. E diz que é o Espírito Santo, que é Deus. Então eles cometeram pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que eles não se arrependem. Pode pregar a verdade para eles, dizer que eles estão pregando heresias, doutrina de demônios. Mas eles não se arrependem. Por quê? Porque eles cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo também é de maneira contínua e deliberada, endurecer o coração para ele. É quando Deus está trabalhando no coração da pessoa para levar ela ao arrependimento, à obra final de salvação. E ela, de maneira contínua e deliberada, resiste isso, endurece o coração. Então ela está blasfemando contra o Espírito Santo. É uma dureza extrema de espírito. Então isso também é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o conselho que eu te dou: primeiro, não endureça o coração para o Espírito Santo. Não continue a endurecer o coração para o Espírito Santo. Em Hebreus 4:7 diz: Se hoje ouvirem a voz dele, não endureça o seu coração. E o segundo conselho que eu te dou: pare de ouvir os falsos profetas. Se você tem seguido estes homens que pregam falso evangelho, esse evangelho da porta larga, a teologia da prosperidade, este evangelho de revelações e profecias, sai fora desse evangelho. Siga o evangelho de Cristo, dos apóstolos. Vai ler o livro de Atos. Vai ler Atos capítulo 4, capítulo 10. E você vai ver o que é evangelho. Atos capítulo 17. E você vai ver o que os apóstolos pregavam nos seus dias. E Paulo vai dizer: se eu ou até um anjo do céu vos pregar um outro evangelho, considere anátema. Ou seja, se alguém pregar um evangelho diferente do que os apóstolos pregaram, essa pessoa e esse evangelho é anátema, é maldito. Então isso que esses falsos profetas pregam não é o evangelho de Cristo. O que esse profeta Miguel, Leonardo Salles, bispo Leonardo e por aí vai, essa turma que prega um falso evangelho, o evangelho sem renúncia, esse evangelho de onde você barganha com Deus, você dá R$1.000 e Deus te dá 10 vezes mais. Esse evangelho que prioriza só os bens materiais e nunca fala do céu, nunca fala do arrependimento, nunca fala da obra redentora de Cristo na cruz. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Isso que eles pregam é doutrina de demônios. Isso que eles pregam não vai te levar para o céu. O que vai te salvar é o evangelho que os apóstolos pregaram. A mensagem da cruz, a obra redentora de Cristo na cruz e sua ressurreição. Lê Atos 10, quando o anjo diz para Cornélio assim, ó, chama Pedro, e ele vai dizer para você palavras que vai te salvar. E Pedro vai até a casa de Cornélio e prega o evangelho. Vai ver o que Pedro pregou. E fala sobre a obra de Cristo na cruz, a sua morte que traz remissão de pecados. E falou da ressurreição de Cristo. No momento que ele pregou isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos ali e batizou Cornélio, seus amigos e parentes. Ou seja,
É só essa mensagem que traz salvação. Essa mensagem, se o centro dela não é Cristo, não é sua obra naquela cruz, não é sua ressurreição, então esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho é um evangelho diabólico. Esse evangelho falsificado, que só te leva a buscar coisas da terra. Isso que esses falsos profetas pregam, só te incita a buscar as coisas da terra. Ah, Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai realizar seus sonhos. Deus tem uma promessa para você. Deus tem um plano na sua vida. Isso não é evangelho. O evangelho é a mensagem da cruz. É o que Cristo fez. Morreu numa cruz pelos nossos pecados, sob a maldição, sobre a ira de Deus, para nos livrar da condenação eterna, da morte eterna. Essa é a mensagem do evangelho. Que Cristo ressuscitou para que nós possamos ressuscitar em novidade de vidas. É só ler a Bíblia, é só ler o livro de Romanos. Está ali dissecado minuciosamente o que é o Evangelho. O Evangelho não é isso que nós vemos nas redes sociais por muitos pregados. Essas revelações, essas línguas que eles falam que é línguas estranhas, esse taca-taca, isso não é Evangelho. Isso é palhaçada, isso é brincar com a fé das pessoas. Isso é enganar as pessoas. O que os falsos profetas querem é fama, é popularidade. Eles querem muitos seguidores para que eles possam ganhar muito dinheiro. Mas o Evangelho de Cristo, a mensagem que os apóstolos pregaram, a mensagem pela qual eles viveram, e sofreram e morreram, não é a mensagem que eles pregam. O que eles pregam não é o Evangelho de Cristo, então fuja disso, para que você não se perca e não se condene. Então se agarra ao Evangelho de Cristo, o Evangelho pelo qual os apóstolos morreram e sofreram. O Evangelho que nos traz a vida eterna. Então se você entendeu o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, deixe o seu like, siga o canal, compartilhe, que Deus abençoe sua vida poderosamente e se agarre ao Evangelho de Cristo. E cuidado para cometer este pecado que não tem perdão.